Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta terça-feira vamos falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas e novamente com o TF Responde. Essa semana nós teremos alguns quadros como este aqui no canal, vocês têm muitas questões, eu acho bacana a gente interagir. Estou colocando inicialmente lá no meu Instagram e depois vou colocar aqui na aba de membros do nosso canal para quem quiser mandar aquela questão para que eu responda para vocês. Esse TF Responde hoje tem algumas perguntas bem bacanas e vamos bater um papo aqui no nosso canal. Esse nosso Noite Alvinegra de hoje está em nome de Golcase. Se você quiser comprar, por exemplo, uma capinha do Botafogo, uma garrafinha, uma mochila, qualquer item do nosso clube, você encontra na Golcase em promoção. Se você utilizar o meu cupom Canal do TF, tem 5% de desconto. Entre agora na Golcase, veja os produtos que eu tenho certeza que você vai comprar pelo menos um item relacionado ao nosso clube. Lembrando, são produtos licenciados pelo Botafogo, você tá ali comprando algo original e algo de qualidade. Se você não conhece a Golcase, link no nosso primeiro comentário, na descrição, QR Code na tela e utilize meu cupom Canal do TF para 5% de desconto. Compre lá, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nos produtos da Golcase. Roda a vinheta de TF Responde. A primeira questão é do Vieira, 3658. TF, ainda você acha o Danilo Barbosa útil? Cara, acho, mas não como primeiro volante. No meu ponto de vista, eu vejo o Danilo como um jogador que pode fazer um papel de um segundo homem, porque ele é um cara que tem uma boa chegada na área, sabe bater de média distância, é bom no cabeceio. Eu já não acho o Danilo aquele jogador com uma marcação muito forte. Eu vejo o Danilo um cara que perdeu um pouco daquela competitividade que ele tinha em 2022 e em 2023, né? Quando ele chegou no Botafogo. Ele foi perdendo essa competitividade e, no meu entendimento, hoje eu vejo mais o Danilo jogando num passo mais à frente. Ele é daqueles jogadores, por mais que eu respeite o Danilo, acho um jogador importante pra caramba pra gente, se o Botafogo for negociá-lo no meio do ano, algo do gênero, não vejo assim como uma saída incontestável. É uma saída, no meu entendimento, que passa a ser possível por causa do crescimento do elenco. O Botafogo rejuvenesceu o elenco e o Danilo não vem entregando como já entregou. Mas ainda acho útil um jogador que de repente pode virar esse homem um pouco mais à frente. Valeu, Vieira, tamo junto. O Iserafim 22. TF, sou de Teresópolis. Um abraço pra galera de Terê. Não conheço Teresópolis, hein? Gostaria de conhecer um dia. Jair tem condições de pegar a vaga de Bastos? Cara, não só do Bastos, também a do Barbosa. Se os titulares derem mole, eu vejo o Jair como jogador com muita capacidade de assumir a titularidade do Glorioso. Inicialmente, até mesmo por hierarquia, não acredito que o Renato Paiva mexa na zaga, deve manter Bastos com Barbosa, pelo que eles fizeram ano passado, mas se você tiver ali uma queda técnica de um ou de outro, o Jair é um cara que deve vir aqui, ó, mordendo, porque tecnicamente é muito bom zagueiro. O torcedor hoje eu já não vejo mais questionando esta contratação, como questionou lá atrás. Acho que está todo mundo sentindo que o Jair foi bem pago pelo valor que o Botafogo investiu nele, que não é um bagre, como muita gente pensava inicialmente. As boas partidas que ele tem feito, no sábado ele entrou muito bem contra a equipe do Novo Horizontino. É um jogador jovem, ainda carece de experiência, vai fazer faltas bobas, vai cometer erros, mas é um menino que a tendência é que vire um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, não apenas pela altura, porque ele é alto, rápido, bom por cima, tem uma boa saída de bola, é um menino que tem boas valias. Repito, vai errar, vai acertar, mas eu vejo que tá ali, esperando uma brecha. Se essa brecha aparecer, seja do Bastos ou do Barbosa, porque ele joga nos dois lados da defesa, eu acredito que o Jair possa assumir, sim, essa titularidade. Tomara que não assuma, que Bastos e Barbosa continuem jogando aquele futebol vistoso de sempre. Mas futebol é dinâmico. Se alguém der mole, o Jair pode assumir a titularidade. Valeu, meu amigo, abraço. Tafarel Augusto! TF, se você fosse do Scout, quem você contrataria aqui do Brasil? Cara, essa é uma pergunta muito ampla, né? Se fosse contratar aqui do Brasil, eu contrataria o Neymar. Mas falando sério, nessa janela nacional, cara, você tem que ser muito pontual. Ou você contrata um jogador para ele crescer junto com o seu elenco,
para ser uma opção, a quarta, quinta opção, para você ter o seu elenco mais formado, ou você contrata alguém para fazer a diferença, ou um cara que pode entrar no estilo de jogo que o Renato Paiva busca. Mas é difícil, da janela nacional aqui, quem eu contrataria. É um jogador disponível nos clubes, né? Porque você tem que pensar muito nisso. Tá muito difícil. Claro, se eu fosse pensar em um jogador para contratar, eu iria no Galo e traria o Hulk. Eu vejo ainda como um cara que tem muita qualidade para jogar como um centroavante ou segundo atacante, apesar da idade. É um jogador que eu iria, né? Mas pensando nas questões lógicas e possíveis, é difícil nessa janela você achar realmente um jogador que esteja livre e também possa fazer parte do plantel. São pontos bem complexos. Um abraço. Tafarel! Leandro Freitas 90. Quantas contratações o Botafogo deve fazer para o Mundial? Leandro, cara, isso depende muito do encaixe do time agora. Vamos supor, terminou o ano. Se o Botafogo tivesse mantido o time titular, a pergunta seria, quantos jogadores você contrataria? A gente ficaria ali, caraca, quem a gente vai contratar, quem a gente não vai contratar? Depende se o time vai encaixar e as peças que chegaram nesta primeira janela, elas vão funcionar ou não. Vamos supor, se o Santi render muito, cara, não tem necessidade do Botafogo ir atrás de um titular para a posição. Se o Arthur render muito, não tem necessidade do Botafogo ir para um titular na posição. Se os jogadores que você já tem no seu plantel, eles mantiverem o mesmo nível, não tem necessidade de você ir atrás de outro jogador. Os jogadores para o banco. Vamos supor que os pontas funcionem bem, que o Juan Cruz funcione bem. Não tem necessidade de você gastar por gastar. Você tem que entender o contexto que você tem hoje no seu elenco, como essas peças funcionam no seu elenco e o que eles podem entregar nesta jornada inicial. Vai depender muito do rendimento de cada um. A gente já tem o Wendel, que foi contratado, que chega no meio do ano, e creio que as outras contratações, elas dependerão de quê? Oportunidade de mercado, que é o que o Botafogo faz muito nessa segunda janela, de jogadores que podem sair por valores mais baixos, que contratos estão terminando e etc. E também se você terá ou não performance dos jogadores contratados. Então é difícil você cravar quantos reforços você terá para o Mundial. O Botafogo pode contratar 1, pode contratar 10, pode contratar 5, vai depender de cada jogador. Espero que só chegue o Wendel, que todos os jogadores que a gente contratou nessa janela, eles rendam, porque isso é ótimo pra gente. Um abraço, meu amigo. Rodrigo Abitbol. Buffon ou Franklin, quem agarrou mais? No auge? Você pergunta, vou deixar a resposta pra vocês aqui embaixo. Pô, isso aí é pergunta mais fácil de ser respondida, tanto é que eu vou deixar vocês responderem pra mim. Um abraço, Abit. Leonardo Jäger. Tem alguma contratação nesta janela domésticas? Provavelmente sim. O Botafogo está olhando ali, junto ao Renato Paiva e o departamento de scout, as possibilidades. Não vai contratar apenas por contratar. Você vai observar ali lacunas no seu elenco, pode ser até mesmo uma lacuna de jogador reserva, que o Renato Paiva possa enxergar, ou uma lacuna de esquema tático. E a partir do momento que você tem essas lacunas, o Botafogo vai olhar todas as possibilidades que o mercado te entregar. Como eu falei na pergunta que o amigo fez anteriormente ali de qual jogador eu buscaria, você tem que ver o que cada time vai fazer. Ah, tem jogador como o Cauli, que tá ali, Botafogo pode pegar. Cara, um Cauli, o Bahia quer 8 milhões aproximadamente, 10 milhões, não sei. Você olha outras possibilidades em outros times, 10 milhões, 12 milhões. Ninguém vai querer reforçar o Botafogo por um valor baixo. A partir do momento que você for buscar em qualquer time aqui no mercado nacional, com certeza vão querer furar os nossos olhos por causa de competitividade, rivalidade e você não querer reforçar alguém que vai disputar contra você. Então, o Botafogo tá no mercado, tá olhando as oportunidades, tem até o dia 7 ou dia 11, não me lembro bem, vou colocar até aqui embaixo a resposta correta, para fechar as contratações visando essa janela nacional. Você tem que enxergar o que o mercado tem a propor para você, mas, repito, tem que ser um jogador que entre no ponto que o técnico quer, não seja contratar por contratar, inchar o elenco, não adianta. Valeu, galera, tamo juntos, volta às 6 da manhã com o nosso giro de notícias. Vejam os outros vídeos do canal, vejam o Almoço com TF hoje, café da tarde, com a notícia do Savarino, entre outras coisas aqui pra vocês. Vejam lá. Valeu, amigos, valeu, amigas, beijos, fiquem com Deus, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo juntos.